Placa de vídeo de até R$400, será que é possível nos dias atuais? E a resposta é sim. Sejam bem-vindos a mais um vídeo, Lucas aqui do canal Prepare Hard. Eu tenho aqui em mãos, pessoal, uma placa que tem feito muito sucesso lá no AliExpress, que é a RX 580 de 8 GB, que a gente encontra entre 380 até uns R$430, bem mais acessível que a maioria das placas de vídeo que nós temos no mercado brasileiro. Para você ter ideia, nessa faixa de preço aqui no Brasil, eu malemar compro uma RX 550. Essa aqui é bem mais rápida que uma 550. Você comprar talvez uma GT 1030, enfim. Então é justamente por isso que ela tem chamado tanta atenção. Eu já fiz aqui no canal uma live testando ela, tudo certo, ao vivo, né, desmontando. E hoje a gente vai fazer uma análise na parte interna, comparativos com placas modernas, por exemplo, RX 6400 da AMD, que foi a última placa que eles lançaram no segmento mais baixo, e a GTX 1650, que é simplesmente a placa de vídeo mais usada do mundo segundo os dados da Steam. Então um teste bem relevante, não é mesmo? Esse vídeo é um oferecimento de Ugreen, famoso no AliExpress, trazendo conexão Wi-Fi de alta performance onde quer que você esteja. Através do adaptador Ugreen AC1300 você pode conectar seu notebook ou PC a uma rede dual band e alcançar até 1300 megabits por segundo, ou criar um hotspot local para compartilhar sua conexão com a internet com outras pessoas. Isso com suporte WPS, sistemas operacionais Windows, Linux e Mac. Está disponível também em outras versões na loja oficial Ugreen no AliExpress. Aproveite nossos cupons de desconto exclusivos na descrição desse vídeo. Antes de mais nada, deixe o seu like, seu comentário, se inscreva no canal, confira aí se você já tem o sininho ativo. E pessoal, por se tratar de uma placa do AliExpress, é importante que vocês se lembrem que pode haver a possibilidade de taxação, tá? Quando você faz uma importação, você pode ter ali uma fiscalização do produto e pagar uma taxa. Foi o meu caso. Eu paguei cerca de R$90 nessa placa, né? Observe que não é exatamente os 60% do que ela vale, né? Porque essa taxação é feita por amostragem. Muitas das vezes, na maioria dos casos, os próprios vendedores colocam um valor abaixo do que o produto vale, e quando taxa, geralmente taxa em cima daquele valor que está ali declarado, né? Mas muitas placas passam batido, porque não tem como fiscalizar todas as placas. É o caso, por exemplo, eu peguei uma 5500 XT, que é até mais cara que essa placa, e simplesmente passou batido. Em breve vai ter um vídeo dela aqui no canal também, tá? Então esteja ciente desse risco. Às vezes eu posso comprar e ter que pagar ali algum valor a mais por ser uma importação que eu estou fazendo do AliExpress, beleza? Sobre essa placa, pessoal, nós temos aqui um asterisco, um pequeno ponto que precisa ser detalhado. Essa RX 580 não é como as 580 que você já viu anteriormente aqui no canal, já trouxe várias dessas placas. Isso porque ela não tem aqueles 2300 e tanto stream processors que a 580 original tem, e sim 2048 stream processors, a mesma quantidade da RX 570. Então peraí, Lucas, ela não é uma 580? Então não, ela é. O que acontece? Em 2018, a AMD lançou uma nova variante da 580 com menos stream processors, justamente em 2018, que era o auge da mineração Ethereum, começou lá, né? Porque o Ethereum ele depende menos de GPU e mais de memória, então foi criada essa versão, uma versão original da AMD desse ano, tá? Não é uma placa fake, nada disso que o pessoal às vezes fala por aí, aonde eles pegaram e fizeram um rebrand, ou seja, eles pegaram uma 570 e relançaram como uma 580 com mais memória, com 8 GB, tá? Isso era comum nessa época, a AMD fazia muito rebrand na série 200, série 300, a série 400 e 500, isso continua acontecendo. Hoje em dia que eles pararam de fazer isso. Mas o que vocês precisam saber aqui é que basicamente nós temos a performance de uma RX 570 de 8 GB, tá? Mas ela oficialmente se chama RX 580 2048 SPs. Ainda assim, na faixa de preço que você encontra essa placa, tá? Dos 380 a 400 reais, você simplesmente não encontra nada melhor no mercado brasileiro, tá? Tudo bem que estamos comparando uma placa que é usada, ela é antiga, contra placas novas no mercado, mas o nível de performance é muito discrepante, cara. Vocês vão ver hoje que ela se sai muito bem em relação a 1650 e 6400, tá certo? Mais à frente aqui no vídeo. Bom, sobre o visual externo da placa, como vocês estão vendo, tudo muito simples, carenagem de plástico, duas fãs
vem com o sistema fan stop, estão até paradas nesse momento aqui, porque as fãs só ativam em 60 graus. A placa é bem silenciosa no perfil de fã normal ali dela. Quando ela esquenta um pouco mais, um teste mais agressivo, aí as fãs aceleram um pouco acima, tá? Parte de cima a gente viu o conector de alimentação de 6 pinos, a parte de trás sem backplate. Na saída aqui, um HDMI 3 DisplayPort, padrão da placa, nada muito diferente do usual, tá? Sobre o conector de alimentação, ele pode oferecer até 75 watts, o slot PCI Express oferece outros 75 watts, então 150, que é mais do que o suficiente para atender o TDP dessa GPU, tá? Então se você fala assim, Lucas, por que não veio conector de 8 pinos? Porque o de 6 já é suficiente, inclusive eu até consigo fazer overclock, mesmo com esse conector de 6 pinos, a gente fala mais sobre isso no final. Rapidamente, pessoal, eu vou trazer para vocês um vídeo aqui da parte interna de uma forma mais detalhada, tá? Recomendo que assista para você conhecer mais essa placa. Caso não queira, pule para os testes que vem logo a seguir, tá bom? Um pouco da parte interna da placa, então, uma coisa muito óbvia, a placa é usada, então o cooler também é usado. Observe que existem marcas de uso da fabricação inicial, e aqui era para termos thermal pads para as memórias, e bizarramente o chinês achou, não vamos mandar thermal pad não, vamos mandar só thermal pad no VRM, esse aqui veio, mas os thermal pads da memória não vieram, as memórias estão completamente soltas aqui, o que é uma coisa meio bizarra. 2 heat pipes de cobre fazem o contato quase que completo com a GPU, e esse bloco de alumínio aqui não serve para muita coisa. Para substituir thermal pads de 1,5 mm resolvem aqui, eu estou usando os Thermalride, que são thermal pads que vendem no AliExpress e tem uma alta condutividade, são muito bons, eu utilizo aqui já faz um bom tempo. A gente observa que um pouco de oxidação nos parafusos, os próprios heat pipes, enfim, é uma placa usada e acredito que não haja surpresa nisso, tá? Aqui nós temos então o PCB da placa, que é um PCB de referência da AMD, tá? Então esse PCB ele é o mesmo que foi utilizado lá na RX 480, muda um pouquinho alguns detalhes aqui, alguns detalhes ali, mas é muito similar às características, as posições dos componentes, o que me deixa tranquilo, afinal não é um PCB genérico, bizarro, encontrado em qualquer lugar por aí, é um PCB original da AMD. E a placa também é usada, tá? Claro, nós vemos marcas de uso aqui nos chips de memória, eu vou dar um zoom aqui para vocês, ó. Nós vemos, o substrato não está tão escuro, mas é claro que é uma GPU de 2017, é uma GPU antiga, então não tem como falar que isso aqui é novo. Acho que esse não é o ponto aqui do vídeo. Agora, sobre o PCB, pessoal, nós temos aqui então na entrada de alimentação de 12 volts slot PCI Express, além dos capacitores fazendo uma filtragem inicial, um fusível de proteção interessante para evitar problemas externos. Então, se a trilha já rompe por aqui, você só troca esse fusível e já salva o restante do seu PCB. Temos também fusível de proteção no DisplayPort, é uma coisa também muito bem-vinda, afinal, problemas podem vir pelos cabos de vídeo, já vi placa de vídeo queimando por HDMI e por DisplayPort, tá? E aqui no conector de alimentação principal de 6 pinos, eu vejo 4 resistores SMD de resistência alta, né, 0 ohms, entre aspas, né, porque não é exatamente zero. Eles podem estar atuando ou apenas como jumpers entre uma trilha ou outra, uma forma barata para reaproveitar o processo de manufatura. As máquinas instalam vários e vários desses resistores, então coloca um resistor zero ali só para fazer um jumper. Ou pode estar funcionando como fusistores, fusíveis rearmáveis, dissipando a carga excedente em forma de calor, o que é uma coisa interessante, bem-vinda, já apareceu isso aqui em várias placas também. A placa tem diversos circuitos VRM, por exemplo, o VRM da memória, que é esse conjunto aqui, mais esse capacitor de entrada, capacitor de saída, tem outro MOSFET da parte de baixo, uma única fase para memória, o circuito de alimentação secundário. Aqui nós temos o circuito de alimentação 0.95 volts, que também vai para a GPU. Isso daqui ajuda a lidar com problemas de tela preta, por isso que as pessoas não reclamavam de tela preta nessas placas, mas acabam reclamando nas RDNA 1 e RDNA 2. E o VRM em si da GPU são 6 fases, conforme a gente pode observar aqui, onde você tem um MOSFET de alta, um MOSFET de baixa, o PWM e os drivers acionadores que vão acionar o MOSFET de alta para começar o chaveamento. O componente de alta aqui utilizado, no caso, ele é o MDU1514, ele é um MOSFET do tipo N que trabalha com um RDS1 muito ruim, tá, de 6 mil ohms.
em VGS 10 volts e até 9 mA aqui não importa muito pra gente, tá? Ele tem alguns pontos interessantes, por exemplo, o Continuous Drain Current em 70 graus, ele pode fornecer até 53 amperes. É claro que conforme aumenta a temperatura, você pode observar aqui que ele é quase que linear, mas a partir de um certo ponto ele começa a cair exponencialmente. O MOSFET aguenta 150 graus, mas a partir aqui de uns 80 graus ele ainda está numa eficiência interessante, tá? E ele tem uma resistência térmica de 2,7 graus Celsius por watt, então ele dissipa pouco calor, ele tem uma eficiência razoavelmente legal, tá? E o MOSFET de baixa aqui, conforme você pode ver, apenas um, poderia ter mais um em paralelo, que iria reduzir o RDS-on pela metade, mas eles não quiseram colocar, até porque o VRM já está overkill aqui, vocês já vão ver isso. É o MDU 1511, ele tem um RDS-on, que é uma resistência do Dreno para o Source, muito baixa, excelente isso daqui, 2,4 mA apenas, tá? Enquanto tem outras placas que tem 4, 5 mA. O Continuous Drain Current dele é bastante alto, usando o parâmetro T-Case, 94 amperes. Mais uma vez, conforme o aquecimento ele vai cair. Observa que ele vai retinho até aqui uns 80, 90 graus, depois ele despenca. O fornecimento de corrente é muito alto, ele consegue fornecer uma corrente boa desde que esteja bem refrigerado, e como nós temos um dissipador com thermal pad, isso acaba acontecendo. Ele tem uma resistência térmica muito boa, apenas 1,6 graus Celsius por watt, então ele esquenta muito pouquinho, cara. Talvez por isso que decidiram colocar apenas um e não dois em paralelo, porque um já dá conta perfeitamente do recado. Para você ter ideia, pessoal, se a gente levar em conta aqui uma frequência de chaveamento em 500 Hz, uma voltagem da GPU em 1 volt, e todos esses parâmetros que eu expliquei para vocês, uma carga típica de 100 amperes, segundo as fórmulas, as perdas de comutação e chaveamento, nós temos aqui uma dissipação de apenas 13 watts nesse VRM. Mesmo que a gente não tivesse um dissipador, em tese iria aguentar com uma temperatura ok, mas nós temos um dissipador que inclusive é um dissipador parafusado, que garante uma pressão mais interessante por aqui, tá certo? Bom, sem mais delongas, vamos começar os nossos testes aqui, tá? Como eu falei para vocês, 580 e 2048 SPs versus RX 6400, 4 GB, não tem a versão de 8, e GTX 1650, 4 GB também não tem uma versão de 8. Ela já sai na frente, tem a vantagem de ter o dobro de VRAM dessas placas. Será que faz diferença? Vamos começar a ver aqui. CSGO, pessoal, preset mínimo, Full HD, 580 fazendo ali cerca de 474, 1650, 300 e pouco, e 6400, 400 e pouco. Então você vê, as três placas estão saindo muito bem. É um jogo leve, um jogo antigo, as pessoas gostam de ter altíssimas taxas de quadros, mas é fato que qualquer placa de vídeo moderna hoje roda CSGO, tá? Mas existe sim uma vantagem na 580, porque ela é uma placa mais rápida, mesmo nessa versão que tem os 2048 SPs, que é uma 570, né? Mas ela consegue entregar um bom nível de desempenho. A temperatura ali está em 70 graus nesse momento, vai variando conforme os testes. Observa que aqui no caso a temperatura da GPU é quente, esse modelo ele é esquentado, a gente vai mostrar isso para vocês. Dá para você ajustar com um perfil de fã melhor ou um undervoltage caso você prefira, mas honestamente é uma temperatura que não é absurda, a gente já vai conferir isso, tá? Cyberpunk 2077, aqui já é um jogo mais pesado, né? AAA, preset mínimo, 580 fazendo 42, 6400 fazendo o mesmo frame rate, 42, e 1650 fazendo 37. O que chama atenção é o consumo de energia. Observe que a 580 é a mais gastona, está fazendo 112 watts, 1650 69, 6400 34. Impressionante o que a AMD fez na 6400 em termos de consumo de energia, tá? Então sim, é uma arquitetura antiga, pessoal, lá de 2017. É natural que ela não seja tão eficiente, então você tem que colocar isso na balança. Não que isso daqui vai fazer uma grande diferença na conta de luz no final do mês, mas uma placa mais eficiente também trabalha com uma temperatura muito baixa. Basta você ver que a 6400 também Dual Fan está fazendo 59 graus. E consequentemente a 1650 também Dual Fan fazendo um pouco mais. Conforme aumenta o consumo, você percebe que a placa está ficando mais fria, tá? Então nesse caso a 6400 ficou até um pouquinho mais rápida que ela. Eu fiz um segundo teste que é no médio,
para ver se as placas conseguem manter 30 quadros. Aqui a gente começa a perceber os problemas da 6400. Por quê? A 580 ela tem 8 GB, então está usando 5100 de VRAM. A 1650 está lidando melhor com o estouro da VRAM. Já a 6400 está meio problemática, ele tem uns stutters, enfim. E observa a diferença do uso de memória RAM. Está usando 9.400 na 580, 12.000 na 6400, porque está faltando VRAM. E a 6400 é uma placa que é capada no PCI Express. Ela usa PCI Express X4, enquanto que a 1650 usa XZ6. Então esse swap da placa de vídeo para a memória RAM é feito de uma forma mais suave. E aí você percebe que a 6400 começa a ter dificuldade quando você precisa de mais VRAM. Stutters são vícios e 1% low dela acaba ficando um pouco prejudicado. Então aqui deu para jogar com a 580 pelo menos em 30 quadros, a 1650 também teve uma estabilidade razoável, a 6400 começa a sofrer. Então esse é o ponto negativo dela, tá? Ok, passando aqui agora para God of War, jogo lançado recentemente também, no mínimo 580 fazendo um frame rate acima de 60, excelente estabilidade, ali o frame time lisinho, 1650 fazendo 54, uma boa estabilidade também. E a 6400 fazendo 60 quadros, então aqui você percebe que as três placas estão fazendo um desempenho legal, a 1650 está fazendo um pouco abaixo dos 60, mas no geral a performance está muito bem, até que haja, claro, o estouro agressivo da RAM. Você percebe ali que a 6400 já está usando mais memória RAM do que a 580, porque a 580 está sobrando memória. Aqui faz diferença você ter mais VRAM, você usa menos memória do RAM do seu sistema e evita problemas de stutters. No preset low você não percebe tanto isso, mas eu fiz um teste no preset original, que é o preset do PS4, né, do PS4 Pro, enfim. O que a gente percebe aqui, pessoal? O teste começa bem com a 6400 estável, consumindo muito pouco, 40 watts apenas, né? Está consumindo ali 3 vezes menos que a 580, porém, pessoal, por ela ter 4 GB de memória e principalmente por ter o PCI Express capado em X4, ela começa a ter uns stutters muito doidos, cara. 1% low vai para 4 FPS, começa a travar muito o jogo. Observa que está quase 4 GB de memória RAM a mais usada na 6400 em relação a 580, simplesmente por você ter mais folga de VRAM nessa 580. Então, assim, se você começa a perceber isso, cara, é mais negócio pegar uma placa que tem mais VRAM, né? Até mesmo rodando em Full HD, resoluções mais simples, com gráficos mais simples, porque você tem uma margem para trabalhar nessa placa, ainda mais quando ela é capada no PCI Express, que não é o caso da 580 e também não é o caso da 1650, tá? Spider-Man Remastered, eu fiz aqui um teste no preset médio, onde as três placas estão fazendo pelo menos acima de 30, claro que a 580 tem a maior margem, ela está fazendo 55, 54 com mais estabilidade. Observa 1% low dela está bem mais estável que a 1650, a 1650 já está usando mais memória RAM que ela, e a 6400 também enfrenta alguns stutters, então a maior estabilidade no teste é da 580, tanto na média quanto no 1% low. Eu também tinha feito um teste no alto e só a 580 e a 1650 rodaram. A 6400 ficou injogável, cara, porque ela precisa de muita VRAM, e aí ela vai buscar na memória RAM e no PCI X4 extremamente capada, ela fica bem ruim, tá? A gente vai agora dar uma olhadinha aqui em Flight Simulator. É um jogo que as pessoas normalmente, se rodou a 30 quadros tá bom, tá tranquilo. A gente começa a observar alguns problemas de 1% low ali na 6400, depois ela começa a retomar. A 580 está fazendo uma média até um pouco menor que a 6400, mas a estabilidade do frame está bem mais interessante, tá? Embora depois elas vão retomando ali. A 1650 ali como uma placa intermediária está fazendo um pouco abaixo das duas, mas também com um consumo de energia mais equilibrado. Você percebe que a 1650 entre as três, ela é a placa que tem ela não tem as capagens do PCI Express e também tem um consumo de energia baixo, por isso que faz sucesso, não é à toa que é a placa de vídeo mais usada do mundo. E aí eu falei assim, pô, tem margem para subir, vamos colocar no médio, né? No médio a gente já começa a observar a 6400 com 1% low em 8, e a média dela caiu muito em relação a 580, por quê? Justamente pela falta de VRAM e a capagem do PCI Express, que foi uma cagada que a AMD fez nessa placa, infelizmente, tá? Então, nesse caso,
As placas que conseguem manter 30 quadros 580 com mais desempenho e a 1650 como uma segunda posição, tá certo? Partindo aqui agora para Resident Evil Village no preset equilibrado, onde você tem ali então um equilíbrio entre gráficos bonitos e performance, né, para placas de 4 GB de memória. Já fica claro que a 580 está usando ali 5.500 de VRAM, então ela tem margem no seu frame buffer. A 1650 consegue lidar melhor com isso, então ela está usando dentro dos 4 GB com uma boa estabilidade, da mesma forma que a 6400 também está bem, porém está usando ali 13.600 de memória RAM e continua subindo, daqui a pouco batendo os 14 GB devido à limitação do frame buffer de 4 GB, tá? Então nesse caso a 580 teve uma margenzinha interessante em relação às duas placas, mesmo sendo uma placa bem antiga, inclusive bem mais barata sendo vendida hoje, tá? Red Dead Redemption 2 eu dando no preset médio, então quase todas as coisas no médio, algumas coisas no baixo, tá? 580 entregando mais desempenho, então médio ali fazendo 72, claro que vai oscilando conforme o momento do teste, segunda posição com a 1650 e terceira com a 6400. Nesse caso a VRAM não está extrapolando muito ali os 4 GB, então está bem equilibrado um preset para todas as placas, né? Mas de uma forma geral a gente observa um 1% low bem mais estável na 580. Isso é uma coisa importante porque não é só ter altos frames, e sim esses frames serem estáveis, porque na hora que você estiver jogando e você querer estabilidade, não é só, tenho 100 quadros que vai ser a diversão. Não, você tem que ter estabilidade e a gente está observando esse tipo de coisa acontecer aqui, tá? Partindo aqui agora para o teste em Assassin's Creed Valhalla no preset mínimo, a gente observa que logo no começo do teste a 1650 começa com maior estabilidade, vai retomando a estabilidade ali da 580 e da 6400, começou meio ruinzinha ali, né? Mais uma vez usando mais memória RAM do que as outras placas, porque está fazendo swap, o swap no X4 é meio capado, por isso que stutters acabam sendo vistos em alguns momentos. De uma forma geral, as 3 placas estão rodando com frame rate médio muito próximo, acima de 60, sem grandes dificuldades, tá? Embora, como eu falei, alguns stutters são visíveis na RX 6400. Quando a gente vai aqui para o preset médio, já que tem uma margenzinha, né? Cara, a situação já fica meio delicada aqui, cara. A 580 consegue estabilidade ali por conta da VRAM, cara. Você vê que eu tô rodando em médio, cara, não é Full HD Ultra, é Full HD médio, tá? E você vê que uma placa de 8 GB está fazendo diferença. Se fosse 6 GB também iria ajudar, tá? Observa que ela está estável, enquanto que a 1650 e 6400 estão ali com os stutters e o frame time meio baixo, 1% low caindo, voltando, né? Depois de um certo tempo acaba ficando um pouco mais estável, mas sem dúvidas nenhuma a 580, por ser uma GPU um pouco mais rápida e por ter mais VRAM, ajuda mesmo nesse tipo de cenário. Por fim aqui, Call of Duty Warzone 2, o preset mínimo do jogo. Eu não sei se o jogo está mal otimizado ainda, mas a gente percebe bastante stutter aqui, cara, mesmo em alguns cenários onde tem margem na 580, que depois na parte do avião vocês podem conferir isso, tem muitas travadinhas no jogo, eu não sei exatamente por que isso aqui está acontecendo. Aparentemente está rodando com frame rate médio até bom, mas muitas travadinhas, tá? Ainda assim, 580 fazendo uma vantagem, entregando um pouco mais de desempenho em relação às duas placas, tá? Mas no geral as placas ficaram meio ruinzinhas, tá bom? Bom pessoal, para a gente finalizar aqui então os nossos testes, a temperatura da placa, eu vou mostrar para vocês então um gráfico de um teste de 30 minutos, que é um teste pesado em temperatura ambiente 30 graus, tá bom? Nesse teste, a placa fica com um clock médio, aquele clock padrão das AMD RX 570, 580, 1275 MHz, tá? Dá para subir esse clock. Temperatura média 77 graus, você vê que é uma placa esquentada, não é absurda, né? Eu diria que acima de 80 graus já fica um pouco mais quente, mas o limite dessas GPUs é 95 graus, tá? As pessoas às vezes se assustam por não conhecer isso, mas 80 graus ainda é uma temperatura razoável, ok? Ainda assim é quente, dá para você acelerar a fan, esse aqui é um teste com a fan totalmente no padrão, sem ajuste, estava mais ou menos ali em uns 60%, tá? Consumo de energia 122 watts, que é aquilo que a gente já tinha visto anteriormente, tá? Testes com a câmera térmica na parte da frente, 57 graus, 39, 42, dependendo para onde a gente aponta. Na parte de cima, 75 graus, bem ali na região do VRM, das bobinas.
E na parte de trás a gente tem uma visão legal ali da GPU. A gente observa que a GPU está um pouco mais quente, é justamente o hotspot, o ponto onde a GPU está aquecendo mais, está ficando em 96 graus. Então você vê que a temperatura média da GPU era 78, 79 e 96 graus o hotspot. Então assim, é uma placa esquentada, tá? É uma realidade que a câmera térmica observa. Nos chips de memória a gente vê ali 74, 78 graus, são temperaturas mais modestas em relação ao que a gente viu no hotspot, tá? Eu fiz overclock na placa, mas na verdade nem deveria, porque a placa não tem muita margem, vocês viram a temperatura meio alta ali. Eu coloquei 1372 MHz, 1855 na memória RAM, a placa foi para 94% de fan e 86 graus. Então assim, não vale muito a pena rodar em estoque aqui, fazer um perfil de fan melhor, e aqui estava no perfil de fan padrão, de repente o undervoltage ajuda tanto a reduzir a temperatura quanto a reduzir a fan. Já fiz vídeos aqui no canal sobre undervoltage, vou deixar aparecendo aqui, e também vídeos sobre dicas internas, coisas que podem te ajudar, tá bom? Pessoal, chegamos então ao final de mais um breve vídeo, espero que você tenha gostado. Certamente você está me perguntando, cara, vale a pena comprar essa placa? Tá? Aí a gente tem alguns poréns aqui. Se você compara com a performance dessas placas, 6.400 custa 890, às vezes mais de R$1.000, 1650 mais ou menos a mesma faixa, 900, R$1.000, né? Cara, estamos falando de uma placa que custa menos da metade do preço. Tudo bem que estamos comparando uma placa usada com uma placa nova, porque não tem hoje essa placa nova no Brasil, tá? Então se você compara a performance, cara, essa placa você saiu melhor que elas, tá? Mais estabilidade, mais VRAM. Ela vai ter o ponto negativo de ser uma arquitetura antiga, então ela tem um consumo de energia maior, já não tem tantas otimizações para ela mais, enquanto que uma placa RDNA, uma placa NVIDIA mais moderna, tem drivers que estão melhorando, trazendo uma maior maturidade para a performance da placa. Então assim, a realidade, pessoal, sejamos francos, tá? Não tem aquele negócio de, junta mais e compra 30,90, né? Então, se eu tenho até R$400 para gastar, eu tenho duas escolhas. Ou eu compro esse tipo de placa no AliExpress, que entrega um bom desempenho ainda nos jogos atuais, tudo bem que não é gráficos alto ultra, mas são gráficos mais simples, dá para jogar, a gente viu isso. Ou eu compro no Brasil uma GT 1030, que é muito inferior, mas é muito inferior a essa placa, tá? Se esticar um pouquinho, talvez consiga pegar uma RX 550 que perde para gráfico integrado. Ele é muito ruinzinho, muito fraquinho também. Tem testes aqui no canal, tá? Então, eu não tenho escolha, cara. Com R$400 eu compro só uma 580 dessa no AliExpress. É isso ou juntar mais, e aí sim eu posso pegar ali uma 5500 XT, que vai ter vídeo em breve no canal, que já é RDNA 1, já é mais eficiente que essa placa, é um pouco mais rápida, também tem 8 GB de VRAM, tá? Coloca ali mais R$200, consigo pegar no AliExpress 1660 Super, que é uma placa com 6 GB de memória, e também uma GPU bem mais rápida que essa placa. Então assim, depende do seu orçamento. Lucas, eu prefiro comprar novo com garantia no Brasil. Honestamente, cara, 6.400 é muito fraquinha, cara. A 1650 ainda é um pouco mais equilibrada por não ser capada no PC Express, mas as duas são fraquinhas. Eu diria para você começar hoje com uma 1660 ou 1660 Super, começando com NVIDIA, tá? AMD RX 6600, tá? Comprando novo no Brasil com garantia. No AliExpress temos muitas opções, você pode escolher o que você quer, tá certo? Bom, é importante lembrar para vocês, pessoal, que são placas usadas. A gente não sabe por quanto tempo foi usada a GPU de 2017, pelo menos a gente viu isso. Então pode ser sim que a durabilidade de uma placa dessa é menor. Dá para saber quanto tempo vai durar? É difícil, eu já fiz um vídeo aqui no canal sobre isso, tá? Normalmente a placa tem uma vida útil e se ela não estraga no começo, ela tende a durar um bom tempo. Tanto é, você pode observar, cara, uma placa de 2017 está funcionando até hoje, né, significa que ela talvez continue durando mais, né? Mas é incerto dizer, tá? A questão é, quando você compra uma placa nova, a nova já pode dar problema, a usada também, né? Tem uma chance até maior de dar problema. Mas a nova eu tenho garantia. Então eu estou apresentando os dois pontos para que vocês entendam. Comprando uma nova eu tenho garantia no Brasil. Essa aqui
Por mais que às vezes o chinês fala que tem, não, tem garantia aqui, você vai ter que exportar a placa, você vai ter que pagar do seu bolso a exportação, e às vezes não vale a pena. Uma exportação hoje vai custar o quê? Uns R$200, é metade do preço da placa. Aí pode vir, pode ser taxado na volta da placa, então assim, temos que colocar esses pontos na balança. O fato é que a placa durando bem, né, você tem um nível de performance bom, pagando muito menos que a gente paga no Brasil, tá bom? Aí é contigo, estou aqui à disposição para tirar as dúvidas de vocês caso queiram nos comentários. Um grande abraço, eu vou deixar o link dessa placa na descrição e também o link da 6400 e 1650 aqui no mercado brasileiro. Muito obrigado, um grande abraço, não se esqueça de conferir nosso grupo de promoções do Telegram, onde eu estou divulgando sempre promoções dessas placas, com cupons de desconto. Temos a nossa mega planilha, onde estou atualizando semanalmente todos os preços, com os vários cupons nas campanhas de promoções do AliExpress. Em breve trago para vocês, como eu disse, o teste da RX 5500 XT8GB, que é uma placa que é ainda mais rápida que essa daqui, um pouco mais cara, ali uns R$100 e poucos mais cara que ela. Arquitetura mais nova, mais eficiência energética. Muito obrigado, valeu, falou, tchau, tchau!